Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa estar com vocês, guardando o coração e mente de cada um. Eu quero, nas próximas 3 devocionais que farei, falar sobre o encorajamento, que é um tema muito importante para nós nesses momentos, onde tantas dúvidas pairam sobre a nossa sociedade, sobre as instituições e sobre, principalmente, a sociedade. Eu quero falar sobre como o encorajamento pode vencer a ansiedade, quero falar sobre a teologia do encorajamento e quero falar também sobre você pode ser um encorajador. Então eu queria hoje ler o texto do Sermão do Monte, onde Jesus fala sobre a ansiosa solicitude pela vida. Mateus 6, 25 a 34. Texto muito conhecido. Por isso vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Queria começar dizendo que Jesus, ele ordena aos seus discípulos: não andeis ansiosos. A palavra ansioso aqui vem de um termo grego que significa distrair, ter atenção em coisas que não são as principais, é perder o foco. Fica subentendido aqui a ideia de duplicidade, quando a mente procura seguir em 2 direções ao mesmo tempo, resultando assim em confusão, em sofrimento. Jesus apresenta algumas razões pelas quais não devemos ser vencidos pela ansiedade, mas pelo contrário vencê-la. E é o que nós precisamos nesses tempos de pandemia, nesses tempos de isolamento social. Nós precisamos vencer a ansiedade. Precisamos fazermos coisas que possamos vir a vencer a ansiedade, a lutar contra ela com unhas e dentes. A primeira coisa que Jesus nos ensina é que a vida não consiste apenas em comer, beber e vestir. Versículo 25. O homem é mais do que um corpo, mais do que um mero animal. A personalidade humana, ela merece mais considerações que as simples satisfações dos desejos físicos. Mateus 12, 12 também diz isso. Leia lá, meu irmão, minha irmã. Então, a nossa vida não é só pensar em comer, beber e vestir, mas parece que nós estamos sendo empurrados nesse momento, né? Estamos isolados, estamos em casa e não tem outra coisa a não ser comer, beber e ficar trancado, né? Vestir-se para nós nesse tempo não parece-me não ser importante. Tem muitos que ficam de pijama o dia inteiro, né? Pijama é uma coisa que no início da pandemia se usava somente à noite, agora você usa dia e noite, faz parte. A segunda aqui é que Deus cuida dos animais inferiores, como as aves, que não fazem provisão nenhuma para si, ele certamente cuidará dos seus filhos. Porquanto não valeis vós muito mais do que as aves, os filhos são preciosos aos olhos do Pai. Interessante que eu tenho notado, aqui na minha casa, na minha rua, as maritacas faziam um barulho, mas um barulho pela manhã e também no entardecer.
E eu não sei se por causa desse paradeiro, de tudo estar mais quieto, elas não estão mais aqui. Os bem-te-vi sumiram, as maritacas sumiram. Eu acho que deve haver alguma coisa na natureza que os animais percebem antes da gente. E eu sei que as maritacas fugiram, os bem-te-vis fugiram, só vejo as pombinhas, e uma, aliás, está chocando seus ovos aqui mais uma vez na nossa orquídea. Interessante demais. Ali a gente vê a mão de Deus em relação a esse texto. Você vale mais que os animais, mais do que as flores. A ansiedade, em terceiro lugar, não altera as condições de vida, nem aumenta a sua duração. Versículo 27. O côvado era usado como medida linear, mas também como medida de tempo. Nesse caso, envolve tempo. A ansiedade não efetua o desenvolvimento. Nós precisamos ter consciência que Deus nos conhece antes da fundação do mundo. E Ele tem um propósito para a nossa vida. E quando chegar a nossa hora, meus irmãos, nós não podemos fazer nada. Nós não temos poder para fazermos alguma coisa e determinar quando será o nosso fim, quando será a nossa morte. Então a gente precisa entender que, nesse caso que envolve tempo, Deus é Senhor do tempo. Deus é atemporal. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus existe o hoje. Quarto lugar, a ansiedade pelas coisas físicas faz parte da conduta dos gentios e não dos cristãos, daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. É característica dos infiéis. Os discípulos do reino devem ter uma atitude diferente daquelas dos gentios, porquanto contam com seu Pai Celeste, versículo 32. A ansiedade é essencialmente desconfiança a Deus. Nós olhamos para o futuro como pensando, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não vou sobreviver. Como será depois que essa pandemia passar? Será que eu terei condições de sobreviver? Como que o comércio sobreviverá, as indústrias? E nós fazemos todas essas perguntas. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que a ansiedade pelas coisas físicas faz parte da conduta dos gentios e não dos cristãos. Os cristãos sabem que existe um Deus todo-poderoso que nos guia, que nos guarda, que nos dá esperança, um Deus, acima de tudo, fiel e que nos guarda e que nos guardará até o nosso dia chegar. Em quinto e último lugar, a busca do reino de Deus e de sua justiça garante por si mesmo o recebimento de coisas menos importantes, ou seja, daquilo que precisamos para as nossas necessidades físicas. Versículo 33. Busque ao Senhor de forma prioritária e todas as suas necessidades serão supridas. Ninguém aqui está falando de você ter as suas necessidades terciárias supridas. Aqui o Senhor está falando do que você vai comer, do que você vai vestir, do que você vai beber, do nosso arrozinho com feijão e ovo, do nosso arrozinho com salada, feijãozinho, um bifinho. Isso Deus vai nos garantir. A palavra dele diz assim. Agora o pudim, quem sabe nós vamos ter que esperar um pouquinho mais. Então Deus está preocupado em cuidar das nossas necessidades e não daquilo que não é primeira necessidade nas nossas vidas. Pense nisso. Nós precisamos nos encorajar para vencermos a ansiedade. A ansiedade é um câncer que corrói a nossa alma, o nosso coração e a nossa psique. Então precisamos de força, precisamos dessas promessas da palavra de Deus que Ele nos guardará, porque Ele cuida muito mais de nós do que as flores e também do que os pássaros, do que as aves. Então pense nisso, pense nessa promessa e se aproprie dessa promessa em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, sabemos que somos mais importantes do que as flores e também do que as aves. O Senhor tem propósitos para a nossa vida. Nós queremos colocar esses propósitos diante do Senhor, pedindo que o Senhor guarde o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa psique e nos livre de toda ansiedade. Nós precisamos, Pai, de tranquilidade para passarmos por esse momento tão difícil pelo qual estamos passando.
Guarda-nos, proteja-nos e livra-nos do mal, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, os governos, o governo da União, dos estados, dos municípios, os profissionais de saúde, para que tudo termine bem, Pai. Nós sabemos que por trás disso o Senhor tem propósitos que nós desconhecemos, mas queremos declarar aqui que nós cremos na Tua soberania, que o Senhor é um Deus que tudo sabe, tudo pode e tudo vê. Louvamos, bendizemos, Te adoramos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa, Pai, o Teu povo, abençoa a nossa igreja e livra-nos desse mal terrível. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu coração em nome de Jesus.